Material aí na saída, o irmão poderá adquirir, por gentileza. Abra comigo a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Eu vou ler um texto e vou falar sobre algo que normalmente nós pastores não mexemos. Eu quero falar sobre pastor também é alma. Pastor também é alma. Dá um toque no vizinho aí do lado e fala com ele: você também é alma. Capítulo 1, versículo 8 diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto fomos provados acima das nossas forças, de maneira que até da vida desesperamos. Alguém aí consegue dizer amém? Alguém aí topa tirar esse versículo da Bíblia, por favor? Porque ele contraria a moldura de infalibilidade que alguém colocou em torno de nós. Paulo diz: fui provado, e fui provado além das minhas forças, e cheguei a desesperar da vida. E crente desespera? E pastor desespera? Nós não somos um poço de fé, de esperança, de positivismo, de acertos? Não há uma áurea em torno da nossa cabeça que diz que nós somos anjos sem asas? As pessoas que nós pastoreamos não esperam que a gente simplesmente não sofra nunca. Uma irmã chegou para mim um dia depois de uma pregação, e sabe aquela pregação que Deus olhou para você e disse assim: vou te usar hoje? Sabe aquela pregação? Todo mundo aqui já viveu esse dia que você foi pregar e Deus olhou e disse assim: vou te usar hoje. Quando eu terminei de pregar, a irmã chegou para mim e fez assim: pastor Josué, o senhor é tão, olha, eu acho que o senhor não sente nem sede. Queridos, por alguma razão alguém disse a nós que nós não devemos demonstrar emoções, fraquezas, dificuldades, sofrimento. Eu não sei se isso é exclusivo do Brasil, mas coloca-se uma moldura em torno do pastor de forma que ele precisa ser infalível. E se ele tiver alguma dificuldade, ele não pode dizer para ninguém e nem pode expressar para ninguém. Acontece que todo líder está sujeito ao cansaço físico, emocional, espiritual e ministerial. Todo líder está sujeito ao colapso ministerial e a apagar, como uma vela que já queimou mais do que deveria e mais do que poderia. Obrigado, querido. Eu fui pregar no estado do Piauí um tempo atrás e resolvi ir de carro e levei o meu filho comigo. E quando terminei de ministrar na manhã de uma sexta-feira, voltamos para casa depois do almoço.
E por volta das 10 da noite, passando em um dos estados do Nordeste, de uma maneira muito estranha, a neblina tomou conta da rodovia e eu não conseguia enxergar 15 metros à frente do carro. Como eu já estava muito cansado, dirigindo desde as 2 da tarde, já eram 10 da noite, eu tinha pregado no dia anterior e naquele dia pela manhã, eu disse ao meu filho, eu vou voltar e a gente vai dormir aqui na cidade que nós terminamos de passar. Vou evitar dizer nomes, porque as redes sociais nos colocam assim sempre em situações melindrosas. Voltei para aquela cidade e na praça, quando eu procurei uma pizzaria para comer alguma coisa, encontrei um irmão que me reconheceu e me levou para a casa do pastor da igreja. E em vez de comer a pizza na praça, o pastor preparou um jantar, a esposa do pastor preparou um jantar, nós comemos. Meu filho terminou dormindo no sofá da sala. E lá para meia-noite eu conduzi o meu filho para a cama e falei com ele, olha, eu vou dormir que eu estou muito cansado. E a esposa dele já foi se recolhendo e quando eu estava entrando no quarto ele falou comigo assim, você não vai dormir antes de conversar comigo, porque foi Deus quem fez você parar aqui. Eu, tudo bem. Ele me levou na garagem da casa dele e me mostrou uma corda enrolada. E ele disse, eu planejei o meu suicídio para esta madrugada. E eu disse a Deus que se Ele ainda tem algum plano na minha vida, que Ele fizesse alguém me aparecer aqui hoje, para eu conseguir me abrir e desabafar. Nós conversamos até 6 horas da manhã. E Deus deu um grande livramento àquele pastor, líder, pai, esposo, um homem de Deus. Por que que essas coisas acontecem? Não faz muito tempo eu fui chamado depois do culto para socorrer uma família de um pastor tradicional. Ele completara 42 anos naquele dia, 10 anos de casado. Chegou no sábado da sua segunda lua de mel. A igreja que ele pastoreava renovou a permanência dele lá na igreja por mais 5 anos. Foi o culto de celebração da Santa Ceia. E quando terminou o culto de ceia e ele chegou em casa, enquanto a esposa foi preparar o jantar, ele disse, vou colocar o carro na garagem. E como ele demorou, o menino dele de 8 anos disse, minha mãe, eu vou encontrar meu pai. E de repente o menino abre a porta da garagem, da garagem para a sala e diz assim, mamãe, papai foi para o céu. E quando ela correu, ele estava pendurado numa corda na garagem. Como explicar para uma esposa de pastor de 38 anos que ela está viúva, porque o marido dela não aguentou a pressão do ministério? Como dizer para uma criança de 8 anos que o pai dele, pastor, mergulhou na angústia de tal maneira que não conseguiu sair de lá? Por que será que a gente não pensa que aquele herói do púlpito, carregado de fé, de poder, de unção, de inteligência, de sabedoria e de conhecimento, é uma alma que muitas vezes está pregando cura enquanto sangra? Não faz muito tempo, na cidade de Ipatinga, um pastor conhecidíssimo no contexto batista deu um tiro na própria cabeça e morreu aos 42 anos. Pô, brincadeira, o pastor vai abrir a conferência falando de algo tão melancólico. Alguém olhou para mim e falou assim, isso é muito underground, pastor. Está na hora de nós começarmos a pensar em nós não como fachada,
não como imagem a ser vendida. Está na hora de nós mesmos começarmos a olhar para nós e uns para os outros como uma alma. Porque nós dizemos assim, precisamos ter amor às almas e precisamos ganhar as almas, mas o ganhador de alma também é uma alma. E muitas vezes ele está ganhando almas e se perdendo na sua própria alma. Fui convidado para uma conferência em outro país. E o pastor que mandou me buscar no aeroporto, não pôde me buscar, mandou alguém me buscar no aeroporto. Por alguma razão o horário desencontrou e eu cheguei mais cedo e iria ficar hospedado na casa dele. E quando eu estava entrando em casa, estava havendo uma discussão forte entre ele e a esposa. E pastor também se irrita com a esposa, e esposa de pastor também se irrita com o marido. Dizem que perguntaram um dia a mulher do evangelista Billy Graham: a senhora já pensou em divórcio? E ela disse: nunca, mas em assassinato algumas vezes. Então a mulher do pastor também se irrita, pastor também é chato. Sim ou não? E quando eu estava entrando, a esposa foi tomada de uma explosão emocional, não sei se porque a visita chegou, e ela entrou na garagem, bateu a porta, entrou no carro, e a menina de 7, 8 anos pulou dentro do carro, e ela arrastou o carro em alta velocidade, só que na saída da garagem ia passando o caminhão do lixo, e acertou o carro com muita violência. Elas foram para o hospital muito feridas. A conferência só aconteceu no domingo à noite. Quase morre mãe e filha. Por quê? Porque pastor também é alma. Porque pastora também é alma. Porque existem conflitos dentro de nós que ninguém está se importando, contanto que nós demos resultados no púlpito, porque nós precisamos tomar o cuidado de não nos tornarmos máquinas de resultados, executivos do reino, mercadores de um produto, que não tratam da sua própria alma e morrem no púlpito, morrem em depressão, morrem em situação cruel, porque ninguém se importa com os seus problemas interiores, contanto que o culto seja fervoroso e a igreja esteja crescendo. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração desde o tempo que fui convidado pelo pastor Josué para ministrar aqui, e nunca falei desse assunto em lugar nenhum, foi esta: é preciso entender, nobres pastores, aquele texto de Zacarias, capítulo 13, versículo 7, que Jesus repete em Mateus, capítulo 26, versículo 31, quando diz: se o pastor for ferido, o rebanho se dispersará. Entender que dentro de nós há uma alma é perceber que os nossos sucessos e fracassos estão relacionados com a nossa alma. O meu sonho como pastor era nunca ter problema na igreja que eu pastoreasse. Eu gostaria de ser pastor sem ter que fazer reuniões, porque é coisa cansativa é fazer reunião. E nunca ter alguém na igreja que se levantasse contra mim, que olhasse para mim e dissesse: não gosto de você, e resolvesse ser uma pedra no seu sapato. E a experiência me mostrou que nem dá para pastorear sem fazer reuniões, nem dá para fazer todo mundo gostar de mim. E eu vivi uma experiência pessoal difícil há 4 anos atrás.
compramos um terreno na nossa cidade para a construção do nosso templo. 20 mil metros de área no centro da cidade. O prefeito perguntou como é que ninguém viu essa área e você viu. Eu falei com ele, Deus escondeu para nós. Pagamos o terreno de uma forma milagrosa, extraordinariamente milagrosa. Apresentamos o projeto de arrumação do terreno, de corte de terra, e foi aprovado. No meio do serviço, o meio ambiente entra, embarga a obra e reduz o terreno de 20 mil metros para 7 mil. O jornal da cidade colocou minha foto na primeira página, e a reportagem de primeira página era: pastor quer construir templo para 12 mil pessoas, que cobre 3 nascentes e uma avenida. Naquele dia o meu corpo inchou, literalmente inchou. O meu corpo queimava, que eu não consegui deixar roupa sobre mim. Liguei para um médico da igreja, falei o que estava sentindo. Ele fez algumas indagações. Quando eu terminei de responder, ele disse: venha para a clínica agora, que o senhor está tendo um AVC. Deus abriu um caminho. Surgiu um terreno extremamente melhor, de um valor comercial 5 vezes maior. E por causa de um embargo da obra daquele proprietário, ele aceitou trocar no nosso, porque o nosso terreno servia para ele e o dele servia para nós. Deus criou uma saída extraordinária. Mas como você convencer 3 mil pessoas que colocaram o coração daquele primeiro de que o segundo é melhor? Como é que explica isso para eles? Eu apresentei painel, eu fiz projeto, eu pedi avaliação de 4 corretores neutros para provar que o novo terreno era muito melhor do que o primeiro. Chamei alguém de consultoria de marketing para mostrar que a visibilidade do segundo terreno era muito melhor do que a visibilidade do primeiro. Mas pessoas saíram da igreja. Pessoas se chatearam porque nós perdemos 3 milhões. Nós não perdemos 3, nós ganhamos 7, mas elas não conseguiam entender isso. Foram embora, comentário na cidade, chateação. Eu entrei num nível de colapso emocional tão grande que um dia no gabinete eu dei uma crise de choro. Chamei o vice-presidente da igreja e disse para ele: assume a igreja, eu não pastoreio mais. Eu vou embora e vou desenvolver conferências, vou voltar a pregar, eu não preciso disso. E ele chamou a diretoria da igreja, e o pessoal: calma, pastor, tranquiliza, sai um pouco, sai de cena, vai descansar. Naquele dia revoltado, eu saindo da igreja para casa, o telefone toca, um pastor de New Hampshire, nos Estados Unidos. Ele disse: olha, Deus mandou eu reservar um hotel fazenda para você descansar, e eu comprei passagem para você vir passar uma semana aqui. Eu disse: não vou. Ele disse: larga de ser orgulhoso, rapaz, vem. Senão não vou não. Ele disse: é passagem de primeira classe. Eu disse: não vou. Quando ele desligou, eu parei e disse: rapaz, passagem de primeira classe para os Estados Unidos, no hotel fazenda, na situação que eu estou, Deus está me dando um livramento, eu vou descansar. Viajamos. Durante a semana eu comecei a questionar Deus sobre alguns acontecimentos, sobre pessoas saindo da igreja. E aí Deus me deu uma aula que eu quero compartilhar contigo. E aquela aula me livrou da depressão. Porque o Senhor, enquanto eu encaminhava ao lado do largo, o Senhor falou comigo assim: você pensa que você é o quê? E eu falei com Deus: como assim? O que você faz? Quem você é? Eu disse: pastor de uma igreja. E o Senhor disse: não, você é um motorista de ônibus coletivo.
E eu disse: como? O Senhor falou: você tem a obrigação de pegar o ônibus do ponto de partida e levar na parada final, sem se preocupar com quem sobe e com quem desce. Quem sobe e quem desce não é da sua conta. O motorista de um ônibus não pergunta ao passageiro para onde ele vai, nem por que ele desceu. O Senhor me disse: quando um passageiro quer descer, ele aperta um botão, a luz acende, o motorista para e não pergunta por que você vai descer. E lembre-se, sempre que um desce, outro sobe. Sua obrigação é fazer o ônibus chegar no ponto final sem acidente. Nós entramos em depressão quando alguém vai, sim ou não? Você trabalha um novo membro, discipula ele, treina ele, faz dele um obreiro. Quando ele está bom, você diz assim: agora posso usar. Vou colocar numa filial, numa igreja, num departamento, na função X. Ele chega para você e faz assim: pastor, eu senti de Deus. Deus falou comigo. E aí a gente entra em colapso, e Deus me ensinou: não peça para que fique com você aquele que já decidiu ir. É difícil. Outro dia um pastor chegou no gabinete e falou comigo assim: Deus falou comigo que o meu tempo aqui terminou. Eu fui bem cara de pau. Eu falei com ele assim: Deus não falou. Você está querendo ir. Como você não tem coragem de dizer que você quer ir, você está colocando Deus. Porque você sabe que em nome de Deus eu não vou questionar. Não, pastor, Deus falou. Falou, falou. Você tem certeza que Deus falou? Eu tenho. Deus abençoe, vá em paz. Ele disse: o senhor não vai falar mais nada. Eu vou falar o que mais? O senhor não vai argumentar? Querido, quem sou eu para falar depois que Deus fala? Se nós não entendermos esses entranhamentos emocionais, nós seremos traídos por nós mesmos em nosso ministério. O Dr. George Caleb Moore escreveu algo interessante que eu transcrevi aqui para compartilhar contigo. Ele diz que o pastor tem que ter a força de um boi, a tenacidade de um cão de caça, a audácia de um leão, a paciência de um asnim, a adaptabilidade de um camaleão, a visão de uma águia, as melodias de um roxinol, a mansidão de um cordeiro, a pele de um rinoceronte, a disposição de um anjo, a lealdade de um apóstolo, a fidelidade de um profeta, a ternura de um pastor de ovelhas, a abnegação de uma mãe e o fervor de um evangelista. Sinceramente, no final das contas, este não sou eu. Agora, outro dia, 3 horas da manhã, me telefona um pregador de renome, e ele chorava ao telefone. Na verdade, ele urrava ao telefone. E eu deixei ele chorar bastante enquanto eu ouvia. E de repente eu perguntei para ele: o que você tem? Ele disse: eu estou possesso. Isso a gente repreende demônio pelo telefone. Mas o que está acontecendo? O que caracteriza a sua possessão? Ele disse:
Todas as vezes que eu termino de pregar, eu entro em angústia. Quanto melhor a minha pregação, maior a minha depressão. Isso é demônio. Eu falei com ele, não, isso é humanidade. Você é alma. Quando você prega, a adrenalina sobe. Você vira gigante. Todo pregador é gigante. E quanto mais pentecostal, mais gigante ele fica com o microfone na mão. Porque a adrenalina parece que vira um turbilhão, um vulcão. Alguns perdem a consciência, entram em êxtase. Sim ou não? É. A adrenalina subiu. Serotonina, aquela substância que gera bem-estar, alegria, felicidade, entrou em erupção. Só que o reservatório esvazia. Quando você termina de pregar, emocionalmente você está esvaziado. É aí onde você precisa de cobertura. Uma pesquisa norte-americana revelou que todos os grandes líderes que caíram no momento de maior sucesso do seu ministério. Por isso que uma igreja americana, não estou falando de uma igreja brasileira nos Estados Unidos, uma igreja americana nunca convida um conferencista sem levar a mulher dele. Ele não precisa pedir a passagem da mulher, eles oferecem. Porque eles entendem que um dos momentos mais perigosos de um ministério é depois de uma boa pregação. Sua alma esvaziou e você está precisando de cobertura. Porque nós não somos anjos sem asas. Nós somos homens e mulheres normais, carregados de emoções. A pergunta é, e eu vou falar um pouco aqui sobre dois homens e as manifestações de alma deles para a gente concluir. A pergunta agora é: como está a minha alma e a sua? Sabia que alguns problemas da igreja que a gente pastoreia não é problema da igreja, é problema da nossa alma? Já parou para perceber que por trás de todo orgulhoso tem um complexo de inferioridade? Eu falei um dia com um pregador tiradão, que olha para todo mundo de cima para baixo, pisa no povo e tal, e chegando. E ele me deu uma deixa, eu não sei para que ele me deu aquela oportunidade. Quando ele me deu a oportunidade, eu falei com ele: você tem complexo de inferioridade, você precisa se tratar. Não entendi, meu líder. Eu disse, essa necessidade de pisar nas pessoas é complexo de inferioridade. Você está tentando se compensar, machucando os outros. Pergunta para o pastor ou pastora aí do lado: como está a sua alma? Deixa eu falar um pouco de Elias. Elias é o único homem na Bíblia de quem faz questão de dizer homem comum, semelhante a nós. Parece que diante da grandeza de Elias, o Espírito Santo faz questão de lembrar que Elias é apenas um homem. Diga comigo: eu sou um homem ou mulher de Deus. Diga comigo: homem de Deus, mais homem. É isso que a gente esquece. Homem de Deus, mas homem. Elias vive lá na região de Gileade, nas montanhas áridas e desertas de Gileade, solitário. Ele confia nas promessas de Deus para Israel. De longe, Elias está vendo Jezabel esfoliando o povo de Israel e matando os profetas do Senhor.
Parece que Elias está naquela situação dizendo: deixa o mundo se acabar, eu não vou me envolver nesse problema de Israel. Espiritualidade é uma questão individual, então cada um que se vire. Mas chega um momento que Jezabel destrói o altar do Senhor e edifica nos altos os altares de Baal e de Azera. Azera era a divindade feminina correspondente a Baal, conhecida como a deusa da fertilidade e da vida. Baal é o deus da agricultura e dos montes. Elias acha aquilo um absurdo e ele entra em cena. Elias entra em cena no pior momento espiritual de Israel depois da saída do Egito. Aquele é o pior momento espiritual de Israel. É ainda pior que o momento de Saul. E quando Elias entra em cena, ele diz assim: segundo a minha palavra. Segundo a palavra de quem? Minha. Não haverá chuva sobre a terra por 3 anos e meio. Presta atenção. Olha o nível de autoridade do profeta. A minha palavra determina que o céu fique cerrado 3 anos e meio. E Jeová chancelou. Não choveu. 3 anos e meio sem chuva por causa da palavra do profeta. Esse é o primeiro ato profético de Elias em relação a Israel. Queridão, lá na cidade onde o senhor pastoreia, imagina aí, o senhor chega na praça da cidade, com o prefeito lá, os secretários, diz assim: segundo a minha palavra, o céu estará cerrado e Jeová honra. O que é que você espera? Vem todo mundo dizer para você: você é um homem de Deus, nós queremos ficar perto de você, porque o que você diz acontece. Foi isso que aconteceu com Elias, sim ou não? Não. Ele dá uma declaração e Jeová diz, vou usar uma expressão bem baiana, tá? Jeová diz assim: vaza, sai fora. E Elias vai se esconder. Depois de um tempo X, Elias volta em 1 Reis 18 e manda um recado para Acabe e diz assim: chama os profetas de Baal, Deus dos montes, e leva todo mundo ao monte. Eu vou desafiar Baal na casa dele. Ele não é Deus dos montes. Eu não vou orar no vale, eu quero orar no monte. E o Deus que responder com fogo será Deus em Israel. Isso não é um desafio secreto, porque toda a nação está lá assistindo o movimento. Quando os profetas de Baal clamam, Elias até esnoba. Clame mais alto. Ele pode estar viajando. Aqui há um herói da fé, um gigante espiritual. Todo pastor desta conferência já se sentiu gigante na fé, gigante espiritual, em algumas fases do seu ministério. Querido, tem fase no nosso ministério que se Lázaro morrer e deixar para o 5º dia, a gente ainda vai lá na porta do sepulcro. Mas tem fase do ministério que se a mulher sentir dor de dente, que você quer chamar outro para orar. Mas aqui é a fase do gigantismo. E quando Elias ora, ele diz assim: mostra para este povo que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. O fogo desceu do céu, queimou o holocausto e ainda lambeu a água que Elias colocou no meio do altar. E é interessante que eu sempre me perguntei por que Elias joga água, manda abrir um rego e joga água. O que tem a ver? Qual é a lógica? E aí estava lendo um historiador esses dias, ele diz que na verdade nos altares de Baal haviam dutos embaixo do altar. E aqueles dutos ficavam cheios de combustível. E na hora da adoração, os sacerdotes de Baal vinham escondidos e acendiam o fogo com combustível. Por isso que eles acreditavam que Baal era Deus. Mas naquele dia, nem colocando fogo no combustível embaixo do altar de Baal, não acendeu. Porque onde há homem de Deus chancelado pelo Espírito Santo, nenhuma marmota há de prevalecer. Mas quando Elias ora, ele diz assim: coloca água. Faz o inverso. E a água, o fogo vem e queima o holocausto e lambe a água. Toda a nação se curvou.
Só Jeová é Deus. Só Jeová é Deus. Você já viveu fases assim no seu ministério? Que todo mundo reconhece Deus em você. Você passa e as pessoas te aplaudem. Você chega no banco e o gerente levanta para te receber na porta. O prefeito marca audiência contigo no teu gabinete, ele não chama você no dele, que está vivendo a fase do fogo. Era tão poderoso o ministério de Elias agora, que ele diz assim: mata os profetas de Baal, e o povo pega e mata todo mundo. Só que o texto diz assim, 1 Reis capítulo 17, versículo 38 a 41, o texto diz que quando terminaram de matar os profetas de Baal, está bem claro lá, e cada um voltou para a sua casa e para o seu lugar. Diga comigo, e cada um voltou para a sua casa e para o seu lugar. E o pastor ficou onde? O pastor ficou lá esperando o bilhete de Jezabel. Porque é possível que tenham membros da sua igreja que você não sabe onde ele mora, depender do tamanho da cidade que você pastoreia e do tamanho da igreja que você pastoreia. Tem gente lá que você não teve condição ainda de ir na casa, mas a tua casa, Jezabel sabe onde é. Aí Jezabel manda o bilhete: amanhã eu terei tua cabeça numa bandeja, e os deuses me façam o dobro se eu não cumprir esta palavra. Aqui começa a revelação da alma de Elias. Não é mais o gigante, agora é o pastor alma, que não está sendo aplaudido pela multidão. Agora é o pastor alma, que não está sendo reconhecido pela multidão. Ele foge para o deserto, sozinho. Porque o pastor alma, quando é visitado pela depressão, quer se esconder. Por quê? Porque ele não está em condição de aparecer no púlpito e oferecer o espetáculo de ontem. É isso que nós temos que ter cuidado, para que a nossa pregação não se transforme apenas num show, ou não seja um show que esconde a alma que nós temos. Elias vai para o deserto, deita debaixo de um zimbro. Oh, gente, zimbro não faz sombra. Quando você está em depressão, até zimbro serve. E deitado, o anjo lhe aparece, lhe acorda e diz: come. Ele levanta, come e bebe e dorme de novo. Alma. O anjo acorda a segunda vez e ele come. E a Bíblia diz que com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Melhorou, ficou fervoroso, o ministério voltou de vento em popa. Não. Elias entra numa caverna. Quando chega na caverna, ele tira a roupa de profeta e diz: chega. Eu não sou melhor do que meus pais. Eu vou fazer uma pergunta que não requer resposta. Quantos pastores aqui nunca pensaram em desistir do ministério? Nenhuma vez. Não requer resposta. A maioria de nós já pensou em recuar. E vou lhe dar uma notícia forte e chata: quem não pensou ainda vai passar pelo momento. Vai ou não vai? Aquele momento que você para e diz assim: e agora? Eu preciso disso. Quando você é atacado, quando a tua mulher é atacada, quando o teu filho é atacado, quando você não é compreendido, quando um projeto dá errado, quando o médico chega para você e diz: você precisa descansar, que você está à beira de um infarto. Eu recebi uma igreja agora em Salvador, de um pastor batista, 46 anos, ele ligou para mim e disse: recebe a igreja, transforma em congregação tua. Eu não posso pastorear mais, eu sofri um infarto e o médico disse que eu vou morrer.
Todos têm um momento de Elias. Chega, basta. E aquele momento que você vê o filho chorando por causa do teu ministério. Porque é a única função no mundo que o chamado é você e tua família vai toda junto. A mulher do médico não tem que ser médica, ela não dá atendimento no consultório dele. O filho do médico não tem que ser enfermeiro. A mulher do advogado não tem que ser advogada. O filho do advogado não tem que ser promotorzinho. Mas a mulher do pastor, se ela não for a dirigente do culto de mulheres, a líder da rede de mulheres, da secretaria de mulher, do círculo de oração, se o filho do pastor não aprender a tocar, não souber ser líder de jovens, não arrumar uma função para ele, tenho cá minhas dúvidas se ele é chamado mesmo. A família é ou não é? Aí um dia de culto administrativo na igreja que eu sou pastor, meu filho disse assim: não quero cargo nenhum. Está bem. Terminou o culto, alguém chegou para ele e perguntou: e você, qual é seu cargo? Ele disse: filho do pastor. Eu perguntei para ele: como assim? Ele disse: o senhor está pensando que ser filho de pastor não é cargo, não? Chega, já basta. Elias entra na caverna e se esconde. E preste atenção: se o próprio Deus não tivesse vindo visitá-lo, ele não teria saído de lá. Porque ele não sai para ver o fogo, ele não sai para ver terremoto, ele não sai para ver saraiva. Ele só sai quando uma voz brada na entrada da caverna e diz: que fazes aqui, Elias? Tem muitos pastores que estão entrando na caverna da angústia, da depressão. Esta é uma oportunidade de ouvir Jeová na porta da caverna dizendo: vem cá que eu quero conversar contigo. Vem que eu quero te mostrar o que você não viu ainda. Vem porque eu reservei 7.000 joelhos que não se dobraram. Vem porque eu já providenciei sucessor para o teu ministério. Vem porque seu ministério até agora estava detido a Israel, mas eu te quero ungindo o rei de Judá e o rei da Síria. Deus está dizendo a Elias: antes de você morrer, eu vou ampliar a tua tenda, eu vou aumentar o teu ministério, eu vou prosperar a tua unção, eu vou multiplicar o que eu coloquei sobre você. Mas o fato é que Elias é alma, e é um momento que ele precisa se esconder. E eu pergunto: quantos aqui não já se viram na condição de Elias? Sabe qual é o problema? Nós brasileiros vemos a Bíblia como romance. A gente não olha a Bíblia como um livro de constituição que revela as fraquezas e fracassos dos seus heróis. As pessoas olham a Bíblia como novela. Existe a sensação que eles enfrentaram luta pela manhã, oraram à tarde e venceram à noite. E as lutas de alguns daqueles homens duraram anos. Nós, se sofrermos a perseguição que Elias sofreu, a maioria de nós aqui, a igreja que nós pastoreamos vai dizer assim: ó, pastor se posicionou errado politicamente, está sendo perseguição, isso é a mão de Deus. Pastor está em depressão, faltou oração, ora pouco. Conheço pastores com a esposa em depressão, conheço pastores com filhos em depressão, porque é preciso pastorear. Outro dia eu fui mudar um obreiro de uma filial para outra filial, e ele, trazendo para a sede, ele disse: eu não posso, pastor, eu não aceito ir congregar na sede. Eu disse: qual é o problema? Ele disse assim: eu não aceito deixar de pastorear a minha família. Eu disse para ele: presta atenção numa coisa, você não pastoreia a sua família no púlpito, você pastoreia a sua família na mesa. No dia que você precisar do púlpito para pastorear a sua família, tem uma coisa errada. Sua família é pastoreada em casa para você conseguir pastorear a igreja na igreja. Caso contrário, não funciona.
Dá um toque no vizinho e fala com ele: não fica na caverna. Eu já estou terminando. Dá uma olhada no companheiro do seu lado e fala com ele assim: eu também sou alma, tá? Deixa eu falar de um outro camarada pouco conhecido, e em 10 minutos paro e oro contigo. Ministro de louvor no templo de Jerusalém nos dias de Davi, pastor Asaf. Asaf surge no cenário de Israel num momento ruim. Salmo 73 escreve a experiência dele. O reinado de Saul levou Israel a um nível espiritual baixíssimo. O interesse por Deus havia se perdido. Quando Davi assume o trono, a primeira coisa que Davi faz é buscar a arca que estava em Kiriat Jearim e trazer para Jerusalém. Por quê? Porque Davi decide não reinar sem a presença de Deus. Pastor Josué Gonçalves leu um versículo aqui há pouco que eu considero um dos versículos mais tristes da Bíblia. Sansão se levantou para ir contra os filisteus porque não sabia, não havia percebido, diz algumas versões, que o Espírito do Senhor já não era mais com ele. É triste quando um pastor não percebe que o Espírito Santo já se afastou. Prega no automático. O culto foi aprendido, então tudo está funcionando, porque as engrenagens estão funcionando, mas o Espírito Santo não está mais lá. Saul viveu isso. Israel se torna uma tragédia espiritual por causa de Saul. Quando Davi assume o trono, ele vai buscar a arca, porque diz: a presença de Deus tem que estar aqui comigo. Meu amado pastor, meu amado companheiro, não queira pastorear um dia sem a presença de Deus. Se a presença de Deus for embora, entrega a credencial, vai para o sítio, vai para a chácara, vai para a roça, vai para a beira do rio, entra no banheiro, dá um jeito, e só sai de lá quando a presença de Deus se manifestar novamente. Moisés diz para Deus: se a tua presença não for comigo, eu não saio daqui. Davi quer a presença no templo, Davi quer a presença de Deus em Jerusalém, e traz a arca. E quando ele traz a arca, o primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 16 e 17, vai mostrar para nós que Davi organiza o culto em Jerusalém e estabelece os líderes de louvor, e lá está Asaf, descendente de Merari, da equipe dos meraritas que cuidavam das coisas sagradas do santuário. Asaf é crente, é um homem de Deus. Os salmos de Asaf eram cantados no culto em Jerusalém. E imagina Asaf caminhando nas ruas de Jerusalém e de repente encontra uma criança brincando, pulando e cantando um hino que ele ensinou no culto de ontem à noite. Asaf é um ministro bem sucedido. Mas o Salmo 73 começa a mostrar quando Asaf diz assim: eu me atentei para a prosperidade dos ímpios, e os meus pés quase deslizaram. E Asaf diz assim: e eu pensei que é inútil se santificar ao Senhor. Olha para mim, por favor. Quantas vezes nós olhamos para alguém que prospera da maneira mais engenhosa possível, usando jeitinho de manipulação, mentindo, enganando as pessoas, e o ministério, bum! Aí você diz assim: Senhor, eu estou mantendo minha vida em santidade, eu oro, eu me santifico, e meu ministério não cresce assim. E você começa a se sentir desestimulado por perceber que fulano está crescendo da maneira que vive e você não está crescendo, não obstante a santidade. Essa é a questão de Asaf. A causa
ou a crise de Asaf, ele diz no Salmo 73, versículo 2, os meus pés quase resvalaram. A causa da crise, eu estava olhando para a prosperidade dos ímpios. Isso está no capítulo 73, versículo de número 5. E aí no versículo de número 21 e 22, ele diz assim: e o meu coração azedou. O meu coração amargou. Quantos de nós pastoreando com o coração amargo? Quantos de nós pastoreando com o coração azedado? Quantos de nós que só temos mensagens agressivas para a igreja e nós dizemos assim: Deus está exortando a igreja, quando na verdade somos nós que estamos azedados pelas angústias. Confundimos exortação com brutalidade, grosseria, deseducação e machucamos as pessoas. A criança passou correndo, o pregador está tão azedo que ele não consegue esperar a mãe passar, ele dá uma bronca na mãe na frente da igreja. Não estou falando de culto desorganizado, que eu tenho dificuldade de lidar com isso. Eu estou falando de o pastor não estar azedo ao ponto de expor os outros por causa do seu azedamento. Ele precisa brigar com o obreiro, porque ele tem que mostrar a sua autoridade ao microfone. E nós não conseguimos entender que a autoridade não está no microfone. A autoridade é representada não pelo que eu grito aqui, mas pelo que os meus liderados reconhecem no olhar, num gesto, num toque. Reconhecem por causa daquilo que já funciona. Um coração azedo na igreja é um problema. Uma das coisas que eu aprendi foi: evite pregar no dia que você está fatigado, ainda que você seja o melhor pregador do planeta. Porque quando você está cansado, você fica intolerante. O coração azedou. E Asaf chega a dizer, no versículo de número 21 e 22, Asaf diz que ele chegava no templo depois de todo mundo, para ele não encontrar ninguém na entrada da igreja. E saía antes do culto terminar, para ele não ter que saudar ninguém. Ele estava tão mal que ele evita conversar com as pessoas. Versículo 15. Ele evita se comunicar com os outros, porque ele está desviado. Ele chega a dizer: o meu coração se embruteceu. Não, nós não estamos falando de um Saul da vida. Nós estamos falando de Asaf, o camarada que dirigia o momento de louvor do culto. Por quê? Porque quem canta também é alma. Quem prega também é alma. E uma das coisas que nós precisamos desenvolver é o autoconhecimento. Comece a se conhecer. Comece a se observar. Analise sua alma. Não deixe para cuidar dela quando a depressão fizer de você um transporte. Não deixe para cuidar de sua alma quando a sua mulher estiver num estado depressivo, quando o seu filho disser assim: eu quero qualquer coisa na minha vida, menos uma igreja. Conheço filhos de pastores que querem qualquer coisa, menos uma igreja. É culpa do pastor? Não. Não viemos aqui para falar de culpados. Viemos aqui para falar de necessitados. Nós precisamos cuidar da nossa alma. Alguém tem que nos pastorear. Alguém precisa nos ouvir. Escolhe alguém, liga para alguém. Já saí da Bahia e vim bater em Bragança Paulista, não já? Preciso conversar contigo. Já liguei, pastor Josué disse assim: estou saindo do hotel e indo para o aeroporto. Disse, me ouve. Tá, eu te ouço no carro, não vou poder responder que eu estou com alguém. Tá, a minha situação é essa. Me diz o que fazer. Vou orar por você. Não pode dizer nada porque tem gente perto, mas vou orar por você. Porque às vezes o que você precisa não é que o outro diga alguma coisa, é apenas que o outro ouça o que você tem a dizer.
Só que essa vaidade nossa nos impede de querer revelar uma fraqueza. Nós preferimos revelar uma fraca força do que uma forte fraqueza. Eu prefiro vender a imagem de um cara infalível morrendo, apodrecendo, do que chegar para alguém e dizer: me socorre porque eu estou apodrecendo e vou me perder. E a porta de escape da sua alma pode ser exatamente essa capacidade de sentar com alguém e dizer: me socorre porque eu estou perto de um colapso. Esta conferência não é uma conferência de pastores exortando pastores. É uma conferência de pastores discipulando pastores, paternalizando pastores. É você adotar alguém, sair adotado por alguém e sair daqui dessa conferência no dia 9, no dia 10, consciente que a partir de agora há alguém que vai exercer paternidade sobre a sua vida, alguém que vai exercer autoridade espiritual sobre a sua vida. Você não está mais solitário na igreja onde você pastoreia, não importa onde ela é, tem alguém que assumiu o compromisso de te dar cobertura, porque você também é alma. Eu quero concluir. Certa feita eu li dos guerreiros antigos e das guerras antigas. Elas duravam 10, 15, 20 anos. Alguns homens iam para a guerra e quando voltavam, seus filhos não os conheciam. Eles ficavam anos em batalha e naqueles anos de guerra, diz o historiador, eles não tiravam a couraça. Porque tirar a couraça colocava-lhe no risco de uma flecha do inimigo lhe traspassar. Então, ao longo de todo aquele tempo, verão, inverno, chuva, sol, terra e sangue, ele lavava o rosto, lavava as mãos, lavava os braços, lavava os pés, mas a couraça estava lá. Terminou a guerra, venceu, volta para casa. A guerra terminou, pode tirar a couraça, e o historiador diz que naqueles casos, haviam casos que quando se tirava a couraça, o indivíduo estava vestido com ela há tanto tempo. Ele suou e derramou sangue tantas vezes, que a couraça já estava pegada no corpo dele. E quando puxava, vinha trazendo pedaços de carne. E o historiador diz que em muitos casos, o indivíduo tinha tanta sujeira dentro da couraça que já tinham vermes vivos dentro da couraça, devorando ele vivo. E ele não percebia. Por que ele não percebia? Por causa do calor da guerra. Não dá tempo se coçar quando você tem um inimigo com a espada na tua frente. Então a couraça estava lá, o verme estava devorando, mas o calor da batalha lhe impedia de prestar atenção a uma dorzinha qualquer. Então o historiador diz que quando se tirava a couraça daqueles homens, me permita tirar o paletó, em alguns casos tinha tanto verme no corpo do guerreiro que ele morria infeccionado pelos vermes que estavam dentro do seu corpo. Agora presta atenção, aquele guerreiro não morreu na guerra, não morreu pela espada do inimigo, morreu por causa da sua própria armadura. Quando eu li isto, eu vi nós, eu vi a gente, eu vi pastores. Muitos pastores estão morrendo não por causa do adultério, não por causa da corrupção, não por causa da vaidade, mas porque eles nunca tiram a couraça para lavar. Escondem suas feridas para que ninguém veja.
A gente volta para casa, vencemos a guerra, vencemos os adultérios, vencemos as tentações, vencemos as malandragens do mundo. Mas fomos feridos por nossa própria armadura. O meu convite a você, ao senhor, à senhora, nesta primeira noite dessa conferência, é este. Aproveite esses 4 dias. Tire a couraça. Se dispa. Deixe a credencial no quarto.